Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo aqui do Mundo Corporativo da CBN, que hoje dedica o seu programa para falar sobre práticas ambientais corporativas e a percepção do consumidor, a partir de um estudo global feito pela Interbrand. E é exatamente o representante da Interbrand, diretor-geral da Interbrand no Brasil, Alejandro Pinedo, o nosso convidado hoje no Mundo Corporativo. Alejandro, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Eu é que agradeço o convite e a possibilidade de falar com vocês. Vamos começar então. Eu disse aqui que nós temos como base esse relatório anual de melhores marcas verdes, que foi lançado nesta semana, divulgado nesta semana pela Interbrand. Primeiro, vamos explicar para as pessoas, então, o que é este relatório, o que ele leva em consideração. Muito bem. Nesse relatório, nós estudamos quais seriam as principais marcas globais mais verdes do planeta, né? E ele toma como base, como origem, um outro estudo que nós fazemos anualmente, que é o das marcas mais valiosas. Então, as marcas que aparecem neste estudo, elas necessariamente estão no outro estudo das marcas mais valiosas, marcas globais mais valiosas. Esse estudo não olha para valor de marca, ele olha para dois fatores, né? Quanto que estas marcas globais, elas são efetivamente percebidas como marcas que têm uma atuação ambiental importante, né? Estamos falando de marcas verdes, ou seja, o aspecto da sustentabilidade no aspecto ambiental. Quanto do que elas fazem é percebido e quanto do que elas fazem efetivamente é feito, é performance. Então é a comparação entre a performance de uma marca e a sua percepção. Esse gap, essa diferença é que nós analisamos neste estudo. De qualquer forma, o valor de cada uma dessas marcas pesa na colocação dela dentro desse estudo, à medida que a base de vocês é exatamente esta. Exatamente. Pesa, tem um peso sim, mas diferentemente do ranking das marcas globais mais valiosas, aqui a gente não está olhando para valor de marca, estamos olhando entre as marcas mais valiosas do mundo, as globais, portanto, que estejam presentes em vários mercados, que também tenham informação pública disponível. Entre estas marcas, quais têm uma performance ambiental melhor e quais têm uma percepção dessa performance maior ou menor. A diferença entre a performance que elas fazem, ou seja, ações reais, né, atividades, atitudes reais de sustentabilidade, e a percepção dessas atividades, essa diferença é analisada e isso ranqueia estas marcas. O que faz uma marca verde? Pois é. O assunto é complexo e bastante discutível, mas uma marca verde, ela entende, uma empresa e uma marca, e a marca dessa empresa, ela entende que os aspectos ambientais, o seu impacto ambiental é muito relevante e ela cuida, gerencia estes aspectos ambientais. Todas essas marcas também fazem atividades sociais, mas neste estudo nós estamos olhando quase que exclusivamente para o seu aspecto ambiental. Bom, para matar a curiosidade daqueles que estão nos acompanhando aqui no mundo corporativo, na classificação que foi anunciada nessa semana, nós temos nesta ordem: Toyota, Johnson Johnson, Honda, Volkswagen, HP, Panasonic, Dell, Siemens, Danone, BMW, se nós pegarmos as 10 primeiras. Isso. Eu me comprometo com você que está nos acompanhando aqui no mundo corporativo a colocar a lista completa das 50 primeiras colocadas, ou que aparecem nessa lista de 50 deste estudo, lá no meu blog também, para que você possa entender um pouco melhor. E uma das coisas que chamam a atenção nesse trabalho, Alejandro, é Uhum. o fato de haver uma forte presença de empresas do setor automobilístico, inclusive, em primeiro lugar, a Toyota. Exato. Por que isso acontece? Isso não é uma contradição com a imagem que se tem do veículo, do automóvel? Não, eu acho que está extremamente alinhado com a imagem que se tem justamente dos veículos da Toyota, mas o setor, né, automobilístico, ele é muito ligado, né, e tem uma ligação muito grande com a questão ambiental. Por isso que das 50 marcas que nós estudamos, 8 são do setor automotivo e 4 delas estão aí no top 10, né, nas top, as primeiras 10. A Toyota é a marca que lidera o ranking, porque justamente ela, tanto em performance como em percepção, ela tem uma grande performance, né? Ou seja, ela foi muito bem, tanto na atividade, nas ações que ela toma
para cuidados ambientais dos seus carros, como, por exemplo, liderança no carro híbrido. Foi a primeira marca que efetivamente lançou um carro híbrido. Emissões de gases em função disso. Toda a parte de fabricação da Toyota. Então, ela toma atitudes, né, de performance. Ela realmente performa muito bem ambientalmente. E, além disso, ela é percebida também muito bem. Então, as pessoas identificam que a Toyota é uma marca, não só ela faz coisas, mas ela é percebida pelas coisas boas que faz. E por isso ela está no primeiro lugar do ranking. Agora, há uma forte presença do setor automobilístico neste ranking Tem. que vocês elaboraram. Há uma demonstração aí de que este segmento, e nós estamos falando no mundo inteiro, não Uhum. apenas em um país, mas esse segmento está percebendo uma pressão da sociedade para que eles tomem esta atitude. O que tem influenciado esse Tá. desempenho? Tem sim, Milton. Justamente o setor automobilístico ele está muito relacionado com fatores ambientais. Os carros é que emitem mais gases, entre as coisas que emitem gases de efeito estufa, estão os automóveis, né? Consomem um combustível que também é um recurso escasso no mundo. A produção de um automóvel também utiliza muitos recursos ambientais. Então, sem dúvida, a indústria automobilística está na mira, vamos dizer, de qualquer atitude ou atividade ligada ao ambientalismo. Então, por isso, essas marcas estão no foco, né, na luz. E elas têm que elas têm que performar de acordo com expectativas da sociedade. Tem uma demonstração de que o mundo corporativo hoje está influenciado por esse tema e pela pressão da sociedade? Está cada vez mais influenciado. A gente vê isso mais em países mais desenvolvidos ou mais maduros do que nos países emergentes ou de rápido desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil, Índia, etc. Nesses mercados mais maduros, a sociedade efetivamente cobra e cada vez mais toma decisões de consumo em relação a marcas que agem ou que têm atitudes de responsabilidade social corporativa, inclusive ambiental. Então, isso sim está ligado a consumo. Tá? Mais nos mercados mais maduros, um pouco menos nos mercados menos maduros ou emergentes. Quero lembrar você que está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo que você pode fazer perguntas também pela internet usando o e-mail mundocorporativo@cbn.com.br ou então o Twitter, o @Jornal da CBN. O Mauro, nosso ouvinte internauta, pergunta, Alejandro, o seguinte: a opinião do consumidor pesou neste estudo ou vocês adotaram apenas critérios técnicos? A opinião do consumidor pesou muito nesse estudo. Então, como é que é a metodologia? Acho que é interessante a pergunta do Mauro, né? Porque ele dá essa chance de falar um pouquinho da metodologia. Nós tivemos duas grandes vertentes para analisar essas marcas. A primeira é percepção. E para a percepção, a gente fez uma pesquisa em 10 dos 10 maiores países do mundo por PIB, 10 maiores mercados do mundo, e entrevistamos mais de 1.000 pessoas em cada um desses mercados a respeito das principais marcas que nós tínhamos elencado, que vieram naquele outro estudo das marcas mais valiosas. Então, 10.000 pessoas no mundo inteiro, nos 10 principais mercados, foram pesquisadas sobre estas marcas e foram pesquisadas, ou perguntou-se a estas pessoas 6 pilares, né? Nós abordamos 6 pilares de percepção das marcas. Eu tenho 6 pilares aqui, mas basicamente são quanto que a marca é autêntica, quanto que ela é diferenciada, quanto que ela tem presença bem distribuída, o quanto essa marca é relevante, o quanto ela é consistente e quanto ela é compreendida. O que a marca faz é compreendida pelo seu público. Esses 6 aspectos foram considerados no estudo. Essa é metade do que nós fizemos. A outra metade é performance. E aí nós contamos com a ajuda da Deloitte. A Deloitte é uma empresa global de consultoria. E a Deloitte também pesquisou, com informações disponíveis, como é que as empresas performam. Né? Como é que essas marcas performam. Então, eles olharam para também 6 pilares. Governança, engajamento dessas marcas com seus stakeholders, com seus públicos interessados, as operações dessas marcas, a cadeia de suprimentos, transporte e logística e produtos e serviços. Então, este estudo é uma mistura de percepção do consumidor, 10.000 consumidores consultados, e também performance das empresas. Outra pergunta de ouvinte internauta, aqui é a Flávia quem pergunta: qual a importância do poder de comunicação da empresa para que ela seja considerada uma marca verde? É possível para uma empresa ter uma marca considerada verde
sem que essa marca seja realmente verde? Ou seja, ela ter boa imagem apenas pelo marketing? É possível e é perigosíssimo, né? E esse estudo mostra exatamente isso. Então, mais uma boa pergunta aí, porque o que nós analisamos nesse estudo é a diferença entre a performance, quer dizer, o que a empresa faz efetivamente, e a percepção do que ela faz. Se uma empresa apenas tem percepção, quer dizer, ela apenas comunica que faz muitas coisas e efetivamente não faz, isso é o famoso greenwashing, né? É gravíssimo, perigosíssimo e será descoberto. Nesse mundo que nós vivemos hoje, tudo é absolutamente exposto, né? A transparência é quase total. Você será descoberto rapidamente. Então, você dizer que está fazendo uma série de coisas e não fazer gera o que nós temos aqui nesse estudo como um gap negativo. Então, a percepção é maior do que a performance e você tem um problema. O contrário também é um problema, tá? Mas para responder a Flávia aí, E isso vocês encontram na pesquisa claramente. Empresas que têm essa resposta quando sim, vai se identificar o que ela realmente faz e o que as pessoas veem nela. sim, sem dúvida. Então, a gente identificou isso através do que a gente chamou de gap, ou diferença, né? Então, nós medimos a performance de uma empresa, coisas que ela efetivamente faz, e medimos a percepção do público sobre essas coisas. Quando a percepção é maior do que as coisas que ela está fazendo na realidade, esse gap é negativo. E aqui aparece no estudo, claramente. Tá? Exemplo, se você for me perguntar isso, Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma imagem de que faz, uma percepção de que faz mais coisas do que ela efetivamente faz. O gap é negativo e ela tem um risco. Ela está correndo um risco. Duas coisas que eu quero falar com você, Claro. com base no que você já nos disse. Mas pegando primeiro esse gancho aí, você falou aqui de risco. Sim. Risco do quê? Muito bem. É risco de que o seu discurso seja diferente das suas ações. E hoje em dia, neste mundo de transparência que a gente vive, né, simultâneo, automático, tem pessoas no mundo inteiro ouvindo a gente neste momento, o risco que você corre de dizer uma coisa e fazer outra diferente é muito grande. Isso gera um risco enorme. Então você tem que ser consistente e coerente no que você faz e no que você diz, como empresa, como marca. Este gap, essa diferença, é muito arriscada. Bom, e a segunda coisa em cima do que você nos falou é que eu não queria deixar passar Uhum. batido o conceito, você usou a expressão greenwash. Exato. Greenwash é isso? Tentar mostrar o que realmente não é, dar É. uma matiz verde a algo É, que não é verde? exatamente. É você passar por politicamente correto, né, ou ambientalmente correto, sem efetivamente estar fazendo ações desse tipo. Então, se eu sou uma pessoa ativista e falo que é importante ser sustentável, blá, blá, mas na minha casa eu não tomo nenhuma medida para isso, eu estou fazendo, entre aspas, um greenwashing. Estou vendendo uma coisa que não é verdade. As empresas, muitas empresas, se utilizaram disso, né? Acho até que se utilizam disso. Quer dizer, é ótimo ser ambientalmente correto, você é bem visto pela sociedade e você até pode gerar um consumo maior dos seus produtos ou serviços. E muitas empresas fazem isso, assumindo um risco enorme. Este estudo identifica um pouco onde é que existem essas diferenças e também identifica marcas que têm essa diferença, estão trabalhando para fechar este gap, né, tanto para diminuir a percepção de algo que não corresponde à realidade, ou para aumentar a performance para chegar na percepção que eles têm. Bom, nós falamos já aqui que neste segundo relatório anual de melhores marcas verdes internacionais, desenvolvido pela Interbrand, o setor automobilístico apareceu com forte presença. Uhum. Eu lhe pergunto que outros segmentos da economia têm destaque também. Bom, o segundo que mais tem destaque são de produtos eletrônicos, né, ou até de tecnologia. São 12 marcas, se considerarmos tecnologia e eletrônicos como uma coisa só, são 12 marcas. Se tirarmos só o tecnologia, são 11 marcas, né? A diferença aí é a marca Intel. Então são 12 marcas das 50 que nós elencamos aqui, deste setor de eletrônicos. Por quê? Porque, primeiro, os eletrônicos estão na vida de todo mundo, né? Tá na nossa vida diariamente. A gente tem sempre um eletrônico na palma da mão, ou no escritório, ou em casa, seja uma televisão, um telefone, o que for. Então, claro, são produtos extremamente presentes e, por isso mesmo, relevantes para o nosso dia a dia. E as marcas desses produtos também são observadas tão atentamente quanto as marcas dos automóveis, por exemplo, né? Evidentemente, esses produtos não emitem
tantos poluentes, mas no seu processo de produção, que é de mão de obra intensiva, por exemplo, na Ásia, aí sim tem questões de sustentabilidade importantes. Antes de você me dar essa resposta, o Igor, nosso ouvinte internauta, tinha acabado de mandar a seguinte pergunta: como as indústrias da área informática ficaram nesse ranking? Certo. Ele achou estranho a modernidade do mundo não estar no topo de algo tão importante. É. E até citou a Apple aqui, dizendo assim: a Isso. Apple não tem nada a ver com o mundo verde. Então eu aproveito até para lembrar: a Apple está na posição de número 13 Isso. dentro desse ranking. Então não ficou mal classificada. É que eu Exato. citei agora, logo na abertura do mundo corporativo, apenas as 10 primeiras marcas. De qualquer forma, essa questão da modernidade está relacionada com a sustentabilidade? Sim, vamos dizer, de novo, né, a questão da modernidade significa alta tecnologia, né? Todos os nossos recursos de comunicação e tecnologia, sim, porque fazem, de novo, parte da nossa vida, né? Então, as principais marcas do ranking que aparecem desse setor, por exemplo, HP, Panasonic, Dell, podemos citar Cisco, e a Apple em 13º lugar. Então, elas estão aí, né? Sony em 18º, IBM, elas estão todas aí. São muito presentes no nosso dia a dia, né? E por isso mesmo são muito relevantes na questão também de sustentabilidade. Elas não são marcas que diretamente estão relacionadas à emissão de gases de efeito estufa, ou gás carbônico, né, CO2, mas elas têm mão de obra intensiva, elas têm fabricação, elas têm na logística dos seus produtos, elas também têm um impacto ambiental. Então, por esses aspectos, elas também são medidas, tanto assim na performance, quanto que elas estão fazendo coisas para a proteção ambiental, e quanto que elas são percebidas como marcas que fazem efetivamente essas atividades. A gente mediu isso e são marcas importantes nesse estudo. O setor de consumo também aparece em destaque. Exatamente. Os outros dois setores que eu diria que aparecem em destaque são produtos de consumo, né, marcas de consumo, produtos do nosso dia a dia, e serviços financeiros. Talvez serviços financeiros com um pouco menos de destaque. Mas são outras duas áreas importantes. Então, produtos de consumo são, enfim, tem vários aí, desde Johnson's, Danone, aparece Pepsi, aparece Coca-Cola, evidentemente, aparece, enfim, L'Oréal, cosméticos, né? São produtos que nós usamos todos os dias. Também são marcas muito relevantes, muito presentes no dia a dia das pessoas e para as quais as pessoas começam a olhar também com esse aspecto de sustentabilidade. Até para que a gente não tenha também uma distorção no olhar sobre o estudo que vocês fizeram, do que ele está querendo nos dizer. Sim. Necessariamente as empresas que aparecem no topo do ranking, ou aparecem entre as principais desse ranking, não se pode dizer que elas são as empresas mais sustentáveis do mundo, ou que trabalham com mais sustentabilidade do que qualquer outra. Eu diria que definitivamente não. E o que este estudo mostra são das marcas mais valiosas do mundo, né, as marcas globais, quais delas têm melhor performance no aspecto ambiental. Sustentabilidade, para dizer assim, esta marca ou esta empresa é a marca mais sustentável do mundo, a gente tem que considerar vários outros aspectos. Por exemplo, o aspecto de impacto social. E quando a gente fala de sustentabilidade, tem sempre o social, ambiental e o financeiro também, né? São os três grandes aspectos. Então, o financeiro também é um fator que aqui ele é menos considerado. Aqui nós estamos olhando muito para o ambiental. Então, eu não diria que a Toyota, por exemplo, para pegar esse exemplo, número 1 deste estudo, é a empresa mais sustentável do mundo. Não. Não é este o intuito, né, O Luiz Antônio, nosso ouvinte internauta, pergunta o seguinte: o custo de uma empresa ou gasto é maior quando ela investe para ter uma marca verde? Até que ponto isso compensa para os acionistas de grandes grupos que são loucos por lucros a curto prazo? Não é melhor ser poluidor e ganhar mais? Bom, aqui ele tocou num assunto que eu poderia discorrer aqui horas, porque esse é o meu assunto da paixão. É exatamente o contrário, tá? Hoje, comprovadamente, as empresas que têm atitudes sustentáveis ou práticas sustentáveis, elas são mais rentáveis que as outras, dão mais retorno aos seus investidores, a ponto do mercado investidor e o mercado financeiro estar já em transição para mudar esse curto prazismo do quarter, né, do resultado agora, custe o que custar, para que o nosso acionista fique feliz,
Esta mudança já está em curso para o longo prazo. Investidores estão percebendo o seguinte: empresas que têm atitude sustentável e prática, elas dão mais lucro, mais retorno, mas olhando para o longo prazo. E essa é a melhor coisa que está acontecendo hoje no mundo. Tá? Então, acho que é exatamente o contrário. Ter práticas sustentáveis, por exemplo, ambientais, não é mais caro para a empresa. Pelo contrário, é mais rentável para a empresa. O consumidor leva em consideração isso? O consumidor está levando cada vez mais em consideração. Há 2 anos, nós fizemos uma pesquisa também nos 5 principais mercados do mundo, aí China, Brasil, inclusive, Estados Unidos, e o resultado foi, até certo ponto, não digo surpreendente, mas foi um pouco alarmante. Na hora do consumo, na hora de você tirar o dinheiro da carteira para fazer uma compra ali na gôndola do supermercado, você vai ainda optar pelo produto mais barato. Então, você tem o produto A e o B é um produto, digamos, entre muitas aspas, verde. Ainda o consumidor toma muito pouco a decisão para o produto B por conta dessa questão da sustentabilidade. Ainda. Acontece mais nos mercados mais maduros e muito menos nos mercados menos maduros, como, por exemplo, o Brasil. Então, é pouca a influência do fator sustentabilidade na hora da compra. Tá? Não acontece ainda, mas está crescendo. Agora, para grandes produtos, né, como um carro, como uma geladeira, que tem um consumo de energia enorme, aí sim a decisão começa cada vez mais a ser racional. Hoje, por exemplo, você acha nas geladeiras, tem lá claramente escrito quanto aquele produto consome. Isso é uma informação que não existia antes. Então, passa a ser relevante cada vez mais. Portanto, até com base nisso que você acaba de nos dizer, a gente pode retomar aquele início da nossa conversa quando a gente vê o setor automobilístico se destacando. Porque Uhum. você disse que o consumidor começa a levar Sim, mais em consideração, principalmente, e um dos 2 setores citados é o automobilístico. sim, sim. Então começa a se entender um pouco melhor por que uma marca que necessariamente no passado, ou a visão que se tem do produto que coloca no mercado é um produto poluidor, o automóvel é um Sim, produto poluidor, de sim. repente aparece tão bem. Sim. E aí tem 2 aspectos, né, acho que na questão do automóvel, né, tem assim, tem a marca e o carro, né, como ele foi produzido, fabricado, quanto ele emite de gases poluentes, se ele é híbrido, se não é híbrido, se é flex. Então, assim, tem o produto e depois tem a nossa atitude em relação àquele produto. Então, assim, nós falamos, há pouco a questão de álcool, né, um carro a álcool, carro a gasolina. Eu vou comprar um carro a álcool porque ele é menos poluente. Puxa, mas o álcool vai ficar mais caro, então eu vou comprar um carro a álcool, né? Então, como é que eu tomo a minha decisão de compra ali? Eu acho que, à medida que uma economia se desenvolve, eu acho que tem uma ligação direta entre sustentabilidade, práticas sustentáveis e desenvolvimento econômico. À medida que uma economia se desenvolve, os seus participantes, né, consumidores, pessoas que moram nesta economia, começam a tomar decisões cada vez mais racionais em relação ao seu consumo. Então, vai chegar um dia, quem sabe, né? Evidentemente, se o governo ajudar a tornar o álcool mais disponível e menos caro, que sim, eu vou preferir comprar um carro a álcool porque eu estou tomando uma decisão consciente de emitir menos poluentes, né? Isso vai acontecer. Nós estamos um pouco longe desse momento É ainda. porque hoje a realidade brasileira é completamente diferente. A gente Exatamente. verifica nesse mercado claramente. O carro flex acaba sendo abastecido por gasolina porque o que Exato. é levado em consideração é quanto vai me custar lá na hora de Exatamente. encher o tanque na bomba. Exatamente. Não é qual é o melhor combustível, Exatamente. menos poluente. E você pode pôr álcool a qualquer momento nesse carro. Cada vez que você abastece, fala, puxa, álcool ou gasolina, né? Supondo que o carro é flex. Você põe gasolina porque ela é mais barata, né? Você poria álcool porque ele é mais correto, né? Hoje, não. Mas você está dizendo que você já compra um carro porque ele é menos poluente. Exato. Isso já existe, então? Isso já existe. A Toyota é líder nesse mercado, né? A Toyota foi a primeira a lançar o Prius. Se não me engano, está trazendo esses carros para o Brasil agora. Então, estão começando a chegar os carros híbridos, né, que usam eletricidade ou gasolina, né, são híbridos. Então, a Toyota liderou o mundo nesse aspecto de dizer, puxa vida, nós produzimos uma coisa que é extremamente poluente. Tem uma maneira de eu produzir algo melhor? Sim, né, um carro híbrido, elétrico, etc. A Toyota foi líder nesse aspecto. Então, de novo, né, na sua decisão de compra, o próximo carro, se tiver um carro elétrico, evidentemente com fornecimento de energia para abastecê-lo. E se tiver um carro a gasolina, você vai tomar que decisão?
é provável que você tome uma decisão por um carro elétrico, porque ele é melhor para o planeta. Agora, tem que ter gasolina disponível, gasolina não, perdão, eletricidade barata. Senão não funciona a equação. Nós hoje aqui no mundo corporativo já falamos sobre as empresas que o público tem uma percepção muito boa sobre a relação dela com a sustentabilidade, mas que necessariamente as ações dela não são tão sustentáveis assim. Exato. Agora, no inverso, Tá, empresas que têm ações mais sustentáveis, mas não são percebidas. O perfeito. que a gente aprende nisso? Quer dizer, o problema ali é de comunicação. O que essas empresas precisam investir para que a sua imagem também É. se transforme em verde, além das ações? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente tem até um pouco mais de dificuldade de imaginar isso, e isso acontece bastante. Então, eu faço muitas coisas que são ambientalmente corretas, eu me dou o trabalho de fazer essas coisas na minha empresa, produzo de uma maneira melhor, mas ninguém percebe, né? Ninguém olha para isso, eu não estou comunicando isso direito. Isso é um problema? É um problema, né? É um problema porque você está deixando de capturar este valor para a sua empresa ou para a sua marca. Você está deixando, como os americanos dizem, você está deixando o dinheiro em cima da mesa, né? É uma expressão meio cowboy, mas no fundo é o seguinte: você está deixando de capturar este valor, e esse valor é legítimo seu. Você tomou medidas corretas, né? E você merece esse crédito, merece ser melhor avaliado, merece ser mais escolhido, né? Merece ser recomendado. E hoje isso é muito importante para as marcas, né? Uma marca ser escolhida, evidentemente, mas também ser recomendada, ser referendada, isso é muito importante. E você está deixando de capturar este valor. Portanto, é importante que você comunique o que você faz, mas você tem que fazer primeiro. A gente tem um velho ditado assim na questão de sustentabilidade: be, do, say, né? Então, primeiro você daí você faz coisas e depois você diz o que faz. Você não pode deixar de fazer nenhuma dessas três, né? Você não pode só dizer sem ser e sem fazer, e você não pode fazer sem dizer o que você está fazendo, né? Alejandro, olhando o resultado final desse trabalho de vocês, quais são as lições que se tem? Muito bem. Eu acho que as principais lições são o seguinte: o aspecto ambiental, ele é sim cada vez mais importante para o mundo corporativo, portanto para as marcas. A questão da sustentabilidade é um assunto muito relacionado à marca, à brand. Marca, claro, não pensando em logomarca, né? Pensando amplamente em marca. Muitas empresas líderes do mundo estão percebendo isso, né? Estão entendendo essas duas dimensões. Eu preciso fazer coisas reais, tangíveis, e preciso comunicar essas coisas para que eu me beneficie das minhas ações. Essas duas dimensões cada vez mais estão sendo realizadas. Esse estudo é o segundo que nós fazemos. Nós fizemos o primeiro ano passado, esse é o segundo. Ele ganha valor no tempo. Quando nós estivermos na 10ª edição e virmos marcas fechando esse gap entre o que elas fazem e o que elas dizem que fazem, né, aí nós vamos ter realmente progresso. Então, esse estudo ele ganha valor na medida em que o tempo passa, né? Mas o fato é o seguinte: as principais empresas e as principais marcas do mundo, aquelas que estão no nosso dia a dia como produtos ou serviços que nós usamos, elas estão percebendo isso, elas estão prestando atenção nisso, né? E não só no aspecto ambiental, que esse estudo reflete, mas também no aspecto social e financeiro. Então, sustentabilidade não é uma moda e também não é uma coisa etérea, não tem a ver só com o urso polar que está perdendo gelo. Tem a ver com os produtos que nós usamos todos os dias, tem a ver com o nosso comportamento. E isso não vai embora, isso vai acontecer cada vez mais. Com a crise que nós temos hoje, principalmente na Europa, Sim. isso vai fazer com que empresas deixem de investir na questão da sustentabilidade, ou isso pode ser um impulsionador para investimentos nessa área porque vale a pena e o retorno será melhor? De novo, aí acho que você está fazendo uma pergunta grande. Essa é uma pergunta grande. Os acionistas na Europa estão pensando nisso também, eles querem entender Claro. isso, né? Então, aí é a diferença entre a emergência, o que é importante e o que é emergente, né? O emergencial, né? É óbvio que é muito importante manter os investimentos. Aliás, eu responderia por outro ângulo. Sustentabilidade está diretamente relacionado à inovação. Se você deixa de inovar, você dificilmente vai ter resultados sustentáveis. Numa emergência econômica, por exemplo, como está acontecendo na Europa agora,
É sim muito provável que você deixe as coisas importantes para depois e preste atenção nas coisas emergenciais. Estou em apuros financeiros, preciso resolver esse negócio. Lembrando que o aspecto financeiro é um dos tripés da sustentabilidade. Então, assim, não adianta nada você ser socialmente correto, ambientalmente correto e você está quebrado. Você precisa também estar financeiramente sólido. Então, eu acho que tem que olhar para o emergencial, e é isso que o mundo está fazendo agora, por isso que a Rio+20 foi um pouco esvaziada, né? Porque tem uma emergência, tem um incêndio acontecendo aí em vários mercados. O que eu acho que as empresas não deveriam nunca fazer é deixar de lado os aspectos de sustentabilidade, porque são eles que vão trazer o retorno do investimento, né? Eles é que vão justamente recuperar a empresa, muito através de inovação. Então, assim, seria um erro se você apenas prestar atenção para o curto prazo e para a tua emergência e abandonar qualquer outro aspecto, por exemplo, sustentabilidade. Seria um erro. Tá? Alejandro, esse estudo está disponível em algum site para que as pessoas possam fazer uma consulta mais apurada? Está sim. O site tem um nome longo, né? Mas é bestglobalgreenbrands.com. bestglobalgreenbrands.com. Isso, tudo junto.com. Sem BR, sem nada. Está lá disponível. Ok. Alejandro, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazendo detalhes desse segundo relatório anual de melhores marcas verdes internacionais, um estudo desenvolvido pela Interbrand. Alejandro Pinheiro, que é diretor-geral da Interbrand no Brasil. Muito obrigado, Alejandro, e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanhou esse Mundo Corporativo pela internet e que participou também colaborando conosco com perguntas. Muito obrigado, até uma nova oportunidade.